Desde que Royce Gracie usou o jiu-jitsu brasileiro para vencer o torneio do primeiro UFC, o MMA é um jogo de finalização. E embora os nocauteadores sejam os caras que impõem medo nas almas das pessoas, há lutadores que conseguem causar o mesmo efeito, um respeito com base no medo, ao levar seus adversários às profundezas do jogo de solo e forçá-los a desistir ou enfrentar consequências sérias. Hoje nós vamos listar os lutadores com os quais você simplesmente não gostaria de se ver enroscado no chão. Esses caras têm mais mata-leões no currículo que muita gente tem de vitória. Lutadores evitam a qualquer custo ir pro chão com esses grapplers e há um motivo para isso. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e esses são os 10 finalizadores mais temidos da história do MMA. Número 10, Kazushi Sakuraba, o matador de Gracie. O que mais se pode dizer? Próximo, essa foi fácil. Número 9, não, falando sério agora, as vitórias de Sakuraba sobre a família Gracie no Pride foram monumentais para o esporte, especialmente sua vitória sobre Royce no GP absoluto do Pride. Embora ele só tenha finalizado 2 deles, o fato dele não ter sucumbido ao jiu-jitsu deles e ter enfrentado os Gracie no seu território foi a propaganda perfeita para o Catch Wrestling. Ele era o futuro do esporte, um lutador completo. Embora ele pudesse trocar porrada e se dar bem em pé, sua reputação de grappler bom, criativo e inteligente colocava seus oponentes em perigo basicamente em qualquer posição no solo. Ele começou a revolucionar o esporte na sua terceira luta profissional, quando venceu o torneio do UFC Japão com armlock sobre Conan Silveira. A partir desse dia, Sakuraba quebrou o recorde de maior número de finalizações na história do Pride, com 11 vitórias, empatando apenas com o lendário Rodrigo Minotauro. Das 19 finalizações na carreira, Sakuraba bateu gente do calibre de Carlos Newton, Rampage Jackson, Kevin Randleman e Masakutsu Funaki. Pro Wrestling era de fato a melhor base para as artes marciais. Número 9, Shinya Aoki. Se eu fosse perguntar quem tem mais finalizações nessa lista, meu palpite é que você não responderia Shinya Aoki, mas ele anotou 29 ao todo ao longo de sua carreira. E se você não tem assistido ao One Championship, você perdeu uma máquina de batucar adversários, vencendo 7 por finalização até conquistar o cinturão em março do ano passado. E se liga só, o cara tem 7 finalizações técnicas, o que significa que seu adversário não bateu, ou dormiu, ou teve algum membro quebrado. Aliás, aqui pra você, Mizuto Hirota, a Aoki tem colocado a galera pra desistir desde 2003. A longevidade da carreira, além do volume de finalizações e a brutalidade com que algumas acontecem, é impressionante. Uma de suas finalizações mais incríveis foi contra Joaquim Hansen, que ele finalizou com gogoplata no Pride e depois com armlock no Dream, além de Ed Alvarez quando conquistou o cinturão do WAMMA. Ele conquistou finalizações em 6 grandes eventos mundiais. Com um total de 54 lutas no MMA, é mais fácil acertar no cara ou coroa do que adivinhar com qual finalização a Aoki vai te pegar, e talvez ele nem te dê a chance de desistir a tempo. Isso sim é assustador. Número 8, Frank Mir. Não existem muitos pesos pesados com nível de chão tão alto quanto o de Frank Mir. Essa categoria de peso é famosa por seus strikers e wrestlers, especialmente quando falamos de UFC e Pride. Então o fato dele ser tão habilidoso em uma área considerada tão complexa para lutadores de alto nível é mais do que suficiente para impor medo nos adversários. Mir é faixa preta de Ricardo Pires e tem 9 finalizações na carreira, mas isso não conta a história toda. Não foi só a chave de joelho que fez Brock Lesnar bater no UFC 81, nem o armlock que quebrou o braço de Tim Sylvia na disputa de cinturão do UFC 48, ou a finalização sobre Tank Abbott. Tá, essa eu exagerei. Foi quando ele finalizou o Minotauro no UFC 140 mesmo. Um pouco de história pra você. Minotauro é um dos grapplers mais reverenciados da história e você vai ouvir mais sobre ele daqui a pouco. Só que ele nunca tinha sido finalizado em 42 lutas de MMA, até que Mir finalizou a lenda com Makimura no primeiro round, quebrando seu braço numa cena horrorosa que forçou o árbitro para parar a luta. Minotauro, olhando seu braço em pedaços, parecia aquele cara segurando seu braço destruído na cena de abertura de Resgate do Soldado Ryan. Foi um dos momentos de uma das cenas mais dolorosas da história do MMA, e você sabe que todos os próximos adversários de Frank Mir não conseguiam não pensar nessa cena daquele dia em diante. Número 7, Rickson Gracie. Lembra quando o Goku precisou dar tudo de si para derrotar Freeza no Dragon Ball Z, mas aí Freeza voltava mais forte do que tudo no episódio seguinte e todo mundo se perguntava: meu Deus do céu, como ele vai vencer? E aí Future Trunks simplesmente dividiu ele ao meio com uma espada como se fosse moleza? Goku é Royce Gracie, Rickson é Future Trunks. A gente sabe que isso vai ser meio polêmico, mas a gente espera que essa analogia de nerd tenha feito vocês entenderem. Royce é uma lenda, claro, suas 12 finalizações foram históricas e ajudaram a moldar
moldar o MMA para sempre, mas a história conta que Royce foi escolhido pela família para representá-los no primeiro UFC, não porque ele era o melhor dos Gracies. Esse cara era Rickson. Se estamos falando de grapplers que colocavam medo em seus adversários, você acha que Royce era ótimo por vencer todos aqueles UFCs? Rickson era ainda melhor no chão, essa era a narrativa. A gente sabe que sua carreira no MMA não foi nem de perto a mais impressionante, pelo menos é o que mostra o seu cartel oficial com 11 finalizações e 11 lutas. Mas ele alega ter tido mais de 400 lutas. Ele fez a fama no Vale Tudo Japão, conquistou 2 armlocks sobre Takada no Pride, mostrando que o Takada não tinha nem por que estar ali, mas esse não é o foco dessa lista. A reputação de Rickson era de outro patamar, ele era quase um ser mitológico. Sua carreira, seu jiu-jitsu, tudo fez dele uma lenda acima de todos no MMA e é por isso que ele tá nessa lista. Número 6, Rousimar Toquinho. Finalizações geralmente são vistas como uma forma mais humana de se encerrar uma luta, afinal de contas, ela permite que um lutador desista antes de sofrer qualquer tipo de dano mais sério, e geralmente o máximo que elas fazem é te botar pra dormir, mas há finalizações que atacam suas articulações e essas são outro tipo de perigo, ou você bate e desiste ou algo não vai funcionar mais do mesmo jeito, e é exatamente por isso que Rousimar Toquinho chegou uma posição tão alta nessa lista. Bem, isso e o fato dele parecer um demoníaco e não soltar as finalizações e colocar em risco os adversários que enfrentou. Os números dele já são bastante para impor medo. 16 finalizações em 19 vitórias é um dado muito impressionante. Embora o currículo dele não seja lá tão expressivo assim, ele tem finalizações sobre caras como Jake Shields e John Fitch, mas o medo que ele gera é exatamente por ele não soltar as finalizações quando o árbitro manda. 15 finalizações de Toquinho miravam os braços e as pernas e em 3 delas o árbitro teve que gritar para que ele soltasse. Ele foi expulso do UFC por segurar o calcanhar de Mike Pierce por tempo demais e perdeu o cinturão dos meio-médios do WSOF, além de ser suspenso por 2 anos por não soltar a Kimura aplicada sobre Jake Shields. Com sua reputação manchada, Toquinho passou o resto de sua carreira em eventos menores fora dos Estados Unidos e planeja voltar a lutar até o fim do ano. Pode ter certeza que os piores pesadelos dos seus adversários são com o que pode vir depois dos 3 tapinhas. Número 5, Demian Maia. As palavras medo e Demian Maia geralmente não combinam muito. Ele não é uma pessoa que intimida com sua aparência, ele é um dos lutadores mais queridos da história. Ele é sempre muito amistoso e nunca falou algo ruim de ninguém. É o típico cara que te ajudaria a empurrar seu carro enguiçado no acostamento de uma estrada qualquer por aí. Mas se tem algo que você deveria temer é ter Demian Maia nas suas costas durante uma luta, porque amigo, se ele chegar lá a situação vai ficar ruim pro seu lado. O cara é campeão do ADCC e da Copa do Mundo de Jiu-Jitsu, uma lenda com 14 finalizações no MMA sobre caras como Ben Askren, Carlos Condit, Matt Brown e Chael Sonnen, entre tantos outros. Sua reputação de mochila humana é merecida mesmo. Mesmo aos 42 anos de idade, o talento de Demian é tão avançado e ele é tão bom de levar a luta pro chão que ele estava perto de uma terceira chance ao cinturão do UFC antes de perder para Gilbert Durinho. São 9 mata-leões na carreira, quase todos eles acontecendo contra atletas de alto nível no UFC. Ele pode ser simpático, pode ser respeitável, mas ir pro chão com ele coloca medo em qualquer lutador. Número 4, Fedor Emelianenko. Uma das razões para Fedor ser um dos melhores pesos pesados da história é o fato dele ter sido um lutador completo em todas as áreas em uma época em que pesos pesados completos eram raridade. Sua base de sambo significava que ele poderia te jogar de cabeça no chão e bater de frente com o wrestler, e suas mãos rápidas significavam que seus golpes poderiam derrubar e apagar qualquer um. E claro que seu jogo de finalizações não podem ser esquecidos. Fedor tem 15 nocautes e 15 finalizações na carreira. É tão perfeitamente equilibrado que as pessoas acabam se confundindo quando você pergunta qual a melhor habilidade dele. Ele pode não ser considerado um especialista na área, mas não se engane, o chão dele é quase sem paralelos, especialmente quando você para e vê quem ele finalizou. Ele pegou o braço de Mark Coleman 2 vezes no Pride, finalizou Tim Silva em apenas 36 segundos no Affliction e pegou Mark Hunt com uma Kimura para defender seu título dos pesados no Pride. Existem tantas outras finalizações clássicas de Fedor, mas a maior de todas pra gente foram justamente a que mais nos impressionou e impôs medo em tanta gente. Uma foi o armlock sobre Hong Man-choi, que chama atenção simplesmente pelo tamanho do sujeito que ele enfrentou, e a outra foi uma das maiores vitórias do último imperador contra Kevin Randleman, quando ele conseguiu encaixar uma Kimura depois de ser arremessado de cabeça no chão em um dos bate-estacas mais espetaculares da história do MMA. Impossível alguém normal sobreviver àquilo, mas ele conseguiu e ainda finalizou depois, ele era uma máquina. Número 3, Rodrigo Minotauro. Como disse Carmine Falcone ao jovem Bruce Wayne, você sempre teme o que não consegue entender, e isso resume bem porque o lendário Rodrigo Minotauro era tão assustador. Em seu auge, especialmente entre os pesados, simplesmente não existia alguém capaz de igualar o que esse homem fazia no chão. Ele estava simplesmente em outro patamar nesse esporte. Ir pro chão com o Minotauro
Minotauro era entrar em um mundo desconhecido, mesmo quando você estava em uma posição que teoricamente era vantajosa, por cima, no chão. Das 21 finalizações do baiano no MMA, ele conquistou o GP do Rings com 4, e o cinturão do UFC com uma guilhotina, mas o filé mignon veio mesmo no Pride, com as 11 finalizações que o colocam ao lado de Sakuraba como maior finalizador do evento japonês. Minotauro tem vitórias insanas. Ele finalizou Bob Sapp, Sammy Shields, Crocop, Coleman e Dan Henderson. Minotauro era o cara antes de Fedor surgir, e no Pride só perdeu pro russo numa decisão dividida contra Josh Barnett na semifinal do GP absoluto em 2006, derrota essa que ele vingou no fim naquele mesmo ano. Ele era inovador, ele era uma lenda à frente do seu tempo no chão, e isso botava medo nos seus adversários. Número 2, Ronda Rousey. Foi só em sua 9ª luta de MMA que Ronda Rousey venceu sem usar um armlock. Isso era assustador. Sua carreira amadora, sua carreira no Strikeforce, tudo por armlock. Com seu nível olímpico de judô, era questão de tempo para que ela chegasse perto de você e arrancasse seu braço fora. 9 das 12 vitórias dela vieram por finalização, com 8 no primeiro round, e ela era tão avassaladora que as adversárias não tinham muito tempo nem para pensar. Quando elas percebiam, já estavam se defendendo do ataque, simplesmente não tinha muito o que fazer. Fale o que quiser da carreira dela e das derrotas que ela sofreu no fim, mas é difícil negar que se ela conseguisse chegar perto de encaixar um armlock contra Holm ou Amanda Nunes, elas estariam em apuros. E isso tudo, somado à sua aura e às histórias de como ela era forçada a defender os armlocks mais insanos de sua mãe, uma espécie de grande dragão branco da vida real ao longo da vida inteira. Cara, essa mulher nasceu para quebrar o braço alheio, e pode ter certeza que todo mundo que entrou no cage com ela teve medo disso. Menção honrosa. Antes de revelar o primeiro lugar dessa lista, a gente precisa dar uma menção honrosa a caras como Charles do Bronx, Jim Miller, Joe Lauzon e Kenny Florian. Eles foram finalizadores incríveis. Do Bronx tem o recorde na história do UFC com 14, claro, mas quando você olha os nomes dessa lista, a diferença entre eles e os caras nessa menção honrosa é que todos foram campeões ou lendas do esporte, que foram realmente figuras temidas no patamar mais alto do esporte. Cada um deles é um matador, claro, mas eles não tiveram um impacto tão grande como os outros dessa lista. Número 1, Fabrício Werdum. Todo mundo estava empolgado para ver a estreia de Alexander Gustafsson como peso pesado na Ilha da Luta. Era sua volta da aposentadoria e ele parecia rejuvenescido, mas aí vem o quarentão Fabrício Werdum e o finaliza em menos de 3 minutos. É isso que Werdum faz, ele vai lá e finaliza. O jogo de chão de Werdum é o mais temido da história dos pesados e alterou o curso da história do esporte. Ele quebrou a sequência invicta histórica de Fedor com armlock no triângulo. Cain Velasquez, outro cotado como maior da história do esporte, perdeu seu cinturão ao mergulhar na guilhotina de Werdum. E essas não foram as únicas finalizações marcantes entre as 12 no MMA. O irmão do Fedor, Overeem, Walt Harris e claro, Minotauro. Só faltou finalizar o Frank Mir para pegar todos que estão nessa lista. Sua lista de vítimas é incomparável e ele vem fazendo isso desde 2005. Ele é tão liso e cerebral que seus adversários precisam ficar se perguntando o tempo todo o que será que ele está tramando se a luta for pro chão. Esse medo de escorregar e acabar nas profundezas com Werdum é muito real, porque é grande a chance dele te finalizar. Isso vai acabar acontecendo antes mesmo que você perceba. E aí, fera, quando você perceber, você vai estar acordando com alguém te contando o que aconteceu 2 minutos atrás. E aqui vai um salve para Tommy Two Hold, que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @TommyTwoHold. E um salve também para Thomas Walsh, que editou esse vídeo. Você pode seguir o Thomas no Instagram através do @BigBeatVisual. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós teremos vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.